Muito boa tarde, que bom que estamos na igreja mais uma vez para louvar e engrandecer o nome de Deus. Se você está aqui, entendemos que você está recebendo as bênçãos do Senhor por estar na casa dele. E esse é mais do que um motivo para nós adorarmos a Deus. Então vamos cantar nessa tarde da alegria que nós temos em viver para ele. O teu grande amor me inspira, Pai, o teu resplendor me anima, tua luz ilumina os caminhos teus, como um sol, o amor desses olhos teus brilha em mim, brilha em mim, brilha. Jesus, vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz, amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha Jesus. Vem trazer tua luz. Pai, a tua real grandeza traz a vida real, beleza. Teu amor transformou nossa história. Hoje a luz que nos vem lá da glória brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus. Vem trazer a luz que vem da glória, o teu calor traz a paz e amor. Vem como o sol, as nações trazer misericórdia, brilha Jesus. Vem trazer tua luz. Amém? Amém. Voltei acho que uns 15 anos agora aqui. Mais ou menos isso, né, Iramar? Que foi lançada. Mais ou menos. Tá bom, Deus seja louvado por essas músicas. Para mim são músicas assim que parece que são quase eternas, assim, não pelo tempo, viu? Mas pela inspiração de que Deus usou o autor para criar a música. Vou convidar você agora a se colocar em pé para a gente cantar mais um louvor, onde todos nós, na verdade, hoje de manhã eu estava conversando na escola sabatina. Todos nós temos um motivo pelo qual somos chamados a fazer parte do reino de Deus. E o único motivo que eu consigo perceber é que eu e você sejamos mensageiros. Eu e você somos convidados a fazer parte do reino de Deus não por acaso. É um privilégio de fato, mas um privilégio com uma missão. A missão de levar às pessoas verdades que talvez vão salvar a vida delas. Então eu e você somos convidados a sermos mensageiros. Vamos cantar sobre isso agora. Tem dias que nem sei dizer, não tenho motivação. Eu sinto em mim
posso ver o sol brilhar, o vento e a paz vem soprar. Sem hesitar, irei sair, de meu Jesus vou falar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Sou mensageiro do Rei, Senhor, sou testemunha do seu amor. Ao mundo inteiro vou proclamar que Jesus vai aqui voltar, que Jesus vai aqui voltar. Amém. Vamos elevar uma prece ao nosso Deus nesse momento. Que privilégio é ser mensageiro teu, Senhor, e proclamar a melhor boa nova que esse planeta pode ouvir. Que tu virás nos buscar para nos levar para o lar eterno. Queremos sair desse mundo tão complicado, cheio de doenças, dores, perdas, pesares, e irmos para o lar eterno que tu tens planejado para nós há muito tempo. Mas queremos demonstrar, Senhor, testemunhar do amor que temos recebido de ti ainda nessa terra. A paz, a esperança, as tuas misericórdias sendo recebidas dia a dia. E aqui viemos para te louvar, para te agradecer, para te bendizer. Queremos, nesses momentos em que aqui estivermos na tua presença, sentir-nos abraçados pelo teu Santo Espírito, aquecidos pelo teu amor, e também interessados em ouvir a tua palavra e entendê-la, para que possamos testemunhar de uma forma mais efetiva e eficaz. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, e dê-nos a tua bênção do entendimento. Usa o pastor Luiz para, ao abrir a tua palavra, falar a nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Neste dia tão especial que nós comemoramos simbolicamente um dia dedicado totalmente aos nossos pais, nós queremos também homenagear os pais aqui da nossa igreja. Alguns de nós já não têm os seus pais presentes, mas no meu caso tenho certeza de que o Pai Celestial reservou um lugar para uma ocasião, uma oportunidade para que eu possa encontrar meu pai um dia, no dia da grande ressurreição. Aqueles que são pais e que gostariam de ser homenageados nessa noite, com uma pequena lembrança da Igreja do Bom Retiro, por favor, se coloquem em pé. Nós vamos pedir para uma das nossas adolescentes entregar uma lembrancinha para esses pais que estão nos prestigiando com a sua presença hoje aqui, presencialmente, e aqueles pais que estão nos assistindo, sintam-se abraçados e homenageados nesse dia tão especial. Nosso amor, nosso carinho e nossa gratidão por tudo que vocês têm feito na vida de suas famílias e de seus filhos. Que Deus possa recompensar a cada um com saúde, com alegria, com paz, com muitas bênçãos de Deus, não só nesse dia, mas em todos os dias das suas vidas, e enquanto estamos aqui aguardando o lar celestial que está por vir. Um feliz Dia dos Pais para todos.
Só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Amém. Olá, muito bom vê-los novamente.
depois de um tempo, e eu já vou começar me defendendo, perguntando para vocês se vocês conhecem a diferença entre calúnia, difamação e injúria. Sabem a diferença entre os três? Eu dei uma pesquisada esses dias para tentar descobrir. E são crimes, são problemas muito distintos. Então, anote aí, para você não correr riscos. Difamação é ofender a reputação de alguém sem fato criminoso. Então, você não está acusando a pessoa de nenhum crime, mas você está mexendo com a reputação dela, você está denegrindo a reputação dessa pessoa. Exemplo, o fulano apareceu na igreja aqui ontem bêbado. Entendeu? Pena, 3 meses a 1 ano de detenção. Injúria. A injúria já tem que ver com ofensa à dignidade da pessoa. Sem fato, na verdade, mas é você atribuir ou enfatizar uma qualidade negativa. Por exemplo, fulano é um charlatão. Aquele cara é um picareta. Entendeu? Isso é injúria. Pena, 1 a 6 meses de... 1 ano a 6 meses de prisão. E calúnia. Essa sim é uma imputação falsa de ato criminoso. Tipo, olha, eu estava na igreja, meu celular sumiu, então eu estava sentado perto do Sérgio, o Sérgio roubou meu celular. Entendeu? Isso é uma calúnia. A pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. Então essas são as diferenças. E agora você já sabe como falar mal da vida alheia dentro do seu devido contexto, né? Agora, trazendo isso para o contexto da nossa série sobre os 10 mandamentos, você consegue adivinhar sobre qual dos mandamentos nós vamos falar hoje? Tem ideia? Pode ser, e ele está associado, não dirás falso testemunho, mas esse falso testemunho agora é contra quem? Então você pode pegar sua Bíblia aí e abrir comigo em Êxodo capítulo 20, verso 7. É aqui que nós vamos falar. E você verá que, de fato, é uma questão de falso testemunho também. Só que, no 9º mandamento, a orientação é bem clara. Não sei se vocês já perceberam. Nós vamos falar do 9º mandamento mais adiante. Mas o 9º mandamento é bem específico. Diz assim, não proferirás falso testemunho contra o teu próximo. O 3º mandamento tem a sua relação com ele, só que não é para com o próximo o problema. O 3º mandamento é específico para Deus. Então, Êxodo 20, verso 7 diz o seguinte: verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Este é o 3º mandamento. Então, a ideia aqui é: não podemos tomar o nome de Deus em vão. Porém, o que isso significa? E é aqui que nós vamos discutir um pouquinho. Antes, nós vamos nos propor a responder 2 perguntas. Então, anote aí quais são as 2 perguntas que nós vamos trabalhar para tentar responder hoje. Primeira pergunta é: o que minha boca ensina sobre Deus? O que a minha boca ensina sobre Deus? E segunda pergunta, o que as minhas atitudes ensinam sobre Deus? Por que essas 2 perguntas? Porque quando a gente fala do 3º mandamento, e eu vou ser bem sincero para vocês, enquanto estava preparando todo o tema da série, o 3º mandamento foi um dos mandamentos que eu subestimei. Eu falei, ele vai ser simples, porque ele já tem uma ideia quase que bem definida, então é fácil a gente pegar e mexer no significado dele. Lê do engano. Eu gastei algumas horas mesmo, só tentando traduzir, porque a tradução dele é muito complicada, a tradução dele já traz algumas discussões entre os teólogos, e eu descobri que você não precisa nem ir para o grego ou para o hebraico, mas se você pegar diferentes versões da Bíblia, por exemplo, a Nova Versão Internacional, Almeida Revista e Atualizada, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, algumas versões em inglês, você vai perceber que já nas versões eles trazem algumas traduções diferentes.
Existem algumas formas diferentes de você traduzir, eu trouxe algumas aqui para vocês darem uma olhada. E o problema na tradução está numa palavra bem específica. Tá? Ela tem uma palavrinha que incomoda os tradutores. E é justamente a palavrinha que nós traduzimos aqui na nossa versão mais comum, que é a Almeida Revista e Atualizada, por vão. Esta é a palavra que traz problemas para a gente. Ela é uma palavrinha chamada chave. Tá? Essa é a palavrinha, chave. Que aparece 52 vezes na Bíblia hebraica. Então, assim, ela já tem um uso vasto e ela é usada, preste atenção, para designar aquilo que é impalpável, irreal, sem valor, quer seja material ou moral. Ela é traduzida muitas vezes como vaidade, vacuidade, falsidade, e até mesmo em muitos textos ela é traduzida por ídolos. Porque essa é a concepção que os israelitas tinham, ou que Deus queria que os israelitas tivessem a respeito dos ídolos. Não vou me delongar nisso, porque nós já falamos sobre os ídolos quando comentamos sobre o segundo mandamento. Então você pode assistir lá nas nossas redes sociais o tema do segundo mandamento, e você vai ver a gente especificar um pouquinho mais disso. A ideia, na verdade, no final das contas, é que essa palavra ela tenha o sentido de algo que é enganoso, que não tem um significado real, segundo um autor chamado Bever Childs. Já um comentarista chamado Patrick Miller, ele diz o seguinte: os vários casos indicam que conexões estreitas entre o que é falso e o que é vazio, aquilo que é destituído de significado, se resume, de certa forma, por aquilo que não é verdadeiro. Então, essa é a ideia do terceiro mandamento. Você não pode falar sobre Deus aquilo que não é verdadeiro a respeito dele. E você já vai perceber que não tem muito a ver com aquilo que nós tradicionalmente interpretamos, que é não fazer piadinha com o nome de Deus, não falar o nome de Deus de qualquer forma ou a qualquer momento. Não que isso não esteja incluído no significado do terceiro mandamento, mas, na verdade, essa é a parte menos importante. Existe uma outra gama de orientações que estão escondidas ali, que nós precisamos entender. E é nesses pontos que eu quero trazer as reflexões de hoje. Então, olha só para você ter uma ideia das possíveis traduções do terceiro mandamento. Não farás uso incorreto do nome do Senhor. Essa é uma tradução possível. Outra possível tradução é: não jurarás falsamente em nome do Senhor. Tem um comentarista chamado Agite Ferdinando que traduziu o terceiro mandamento da seguinte forma: não tomarás indignamente o nome do Senhor. Já a nova versão na linguagem de hoje, a nova tradução da linguagem de hoje, que é uma Bíblia com uma linguagem mais jovem, ela diz assim: não farás mau uso do nome do Senhor. E a nossa tradução clássica: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Agora vem a pergunta: qual delas é a correta? Qual delas é a melhor tradução? Eu me dei a liberdade de sugerir uma tradução aqui, onde eu trabalhei algum tempo, e eu acho que ela consegue resumir um pouco de tudo, que é a seguinte tradução: não tomarás o nome do Senhor de forma aleivosa, ou não tomarás aleivosamente o nome do Senhor. Eu sei que é uma palavra arcaica, uma palavra difícil, mas eu vou explicar para vocês por que dessa escolha. O significado da palavra aleivoso é o seguinte: quem se comporta de modo falso, fraudulento, caluniador, que injuria ou difama. Esse é o significado da palavra aleivoso. Então você vê que resume um pouco de tudo. Então, quando nós falamos aleivosamente do Senhor, nós falamos de forma enganosa, fraudulenta a respeito de Deus. Nós falamos sobre Deus aquilo que não é verdade sobre Ele. Este é o sentido do mandamento, e é aqui que nós precisamos prestar atenção. E é por isso que uma das primeiras perguntas que nós vamos fazer é justamente essa: o que nossas palavras ensinam a respeito de Deus? O que a nossa boca ensina sobre Deus?
dependendo do que nossa boca ensinar sobre Deus, nós vamos poder criar parâmetros agora para medir o que nossas atitudes ensinam sobre Deus, porque uma coisa é tão importante quanto a outra. Esse comentarista, Agite Ferdinando, ele diz o seguinte: olha, por suas ações o povo de Deus pode representá-lo como alguém que é vazio, um ser superficial, alguém que é fútil, alguém que é banal. Aqueles que foram chamados por Deus devem tomar o seu nome, ou tornar o seu nome enaltecido diante do mundo. Essa é a nossa função, é engrandecer o nome de Deus, é exaltar o nome de Deus e não desmerecê-lo ou depreciá-lo. E essa é a advertência que é trazida no terceiro mandamento. Portanto, tomar o nome de Deus em vão é representá-lo erroneamente ou ensinar sobre ele algo que não seja condizente com a realidade do seu caráter. E aqui vem a importância do mandamento, que é um mandamento que nós não levamos tanto em conta, justamente pela interpretação que nós damos. A gente não pode falar o nome de Deus a todo momento, não pode fazer piadinhas ou brincadeiras com o nome de Deus e tudo mais, mas nós não nos preocupamos com o fato de representá-lo bem. E lembre-se que nós, em certo sentido, tomamos o nome de Deus para nós quando nos intitulamos filhos de Deus. Então, quando eu me chamo filho de Deus, eu estou tomando o nome de Deus para mim. Entendeu a ideia? É basicamente aquela questão de nós carregarmos o sobrenome da nossa família. E nós não entendemos isso, que quando nos intitulamos cristãos, estamos carregando o sobrenome de Cristo. Nós estamos atestando a nossa filiação a uma família celestial. E como nós nos comportamos, como nós agimos, o que nós falamos, vai trazer honra ou desonra para o nome de Deus. Porque a nossa figura será associada à figura dele. As nossas atitudes serão confundidas com as atitudes dele. Ou seja, tomar o nome de Deus em vão não é só falar sobre ele inadequadamente, mas é tomar o nome dele para si inadequadamente. Por que os primeiros fiéis, os primeiros membros da igreja foram chamados de cristãos, você lembra? Eles foram chamados cristãos pela primeira vez na cidade de Antioquia. E a ideia era basicamente um apelido jocoso, era um jeito que as pessoas tinham de debochar deles. Por muito tempo eles foram conhecidos pelos judeus como nazarenos, porque eram seguidores de Jesus de Nazaré. Em outros momentos eles foram conhecidos como aqueles que eram do caminho, e lá em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Por quê? Porque eles falavam de Cristo a todo momento, eles faziam o que Jesus fazia a todo momento, eles procuravam ser iguais a Jesus, imitar a Jesus, falar o que Jesus falava, falar como Jesus falava. Eles eram uma cópia de Jesus. Por isso as pessoas que estavam ali, que rejeitavam a mensagem, que não gostavam deles, que tinham problemas com eles, os chamavam de pequenos cristos, de Jesusinhos, cristãozinhos, ou pequenos cristos, cristãos. Então, eles tiveram esse nome pela associação com aquele a quem eles falavam a todo momento, imitavam a todo momento. Hoje nós somos chamados de cristãos por uma questão social, basicamente. As pessoas não têm nenhuma vida religiosa, não têm nenhum compromisso, não têm nenhum relacionamento mais sólido com Deus ou mais verdadeiro com Deus, mas nasceu num lar cristão, então se intitula cristã. Dizem que nós vivemos hoje num dos países mais cristãos do mundo, mas boa parte da população sequer conhece o mínimo dos ensinos de Jesus. E é aqui que a gente tem que começar a prestar atenção. Porque se trazemos para si o nome de Cristo, mas não agimos como Ele age, em certo sentido estamos difamando a sua pessoa. Entendeu a relação? Este é o problema.
Por que o nome de Deus é tão importante? Qual é o significado dele, já que nós entendemos um pouco da tradução? E agora eu entendi como tratar o nome de Deus, ou como não tratar o nome de Deus. E aí vem o segundo ponto. Por que o nome de Deus é tão importante assim? Por algumas razões. Não dá tempo de a gente discutir a origem e o significado, ou a tradução do tetragrama sagrado. Isso é um assunto para muita discussão. A gente não sabe nem direito como é que se pronuncia. Existem alguns estudos que trazem uma possível pronúncia do nome de Deus, mas eles não são tão conclusivos, porque, na verdade, o hebraico, por muito e muito tempo, não tinha nenhuma espécie de vocalização na sua escrita. Era uma língua absolutamente consonantal. Somente depois dos maçoretas é que alguns sinais vocálicos foram colocados nas palavras para a gente tentar balbuciar alguma coisa. Só que entre esse período e o período em que o nome de Deus foi entregue a Israel e pronunciado pela primeira vez, nós temos muito tempo. E principalmente durante o período do cativeiro babilônico, algumas coisas foram se perdendo, e há quem diga que a pronúncia verdadeira do nome de Deus ficou esquecida por ali. Existem algumas denominações religiosas que tentam trazer à tona a verdadeira pronúncia do nome de Deus, o verdadeiro significado, mas ainda assim é muito difícil. Na Bíblia nós temos algumas sugestões, alguma informação, mas nada que dê para a gente ser categórico quanto ao dia, ao momento, à origem e o significado no sentido de tradução do nome de Deus. Então, não é a palavra em si que deve ser levada em conta, mas o que o nome de Deus traz. Isso é o importante a respeito dele. Não é a tradução, mas o peso do nome de Deus e a carga que o nome de Deus trouxe consigo. Então é nesse ponto que eu quero me prender quando nós falamos a respeito do nome dele. Mas para entendermos isso, primeiro a gente tem que responder uma pergunta que é simples e ao mesmo tempo complicada, que é a seguinte: quem é Deus, afinal de contas? Quem é Ele? Existem várias possibilidades de respostas. Eu quero me ater a uma ou duas. A primeira é segundo o livro de Jó, capítulo 38, que é um monólogo divino, onde Deus faz uma série de perguntas retóricas para Jó. Aproximadamente 72 perguntas são feitas a Jó nesse discurso retórico de Deus. E ele pergunta para Jó várias vezes: onde é que você estava quando eu fiz isso? Onde é que você estava quando eu fiz aquilo? Se você quer ter uma pequena noção disso, vai para os versos 4 até o 7 do capítulo 38. Aqui você vai ver o suprassumo da coisa, onde ele diz assim: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? E ele vai continuar a sua série de perguntas, que basicamente tem um significado, tem um sentido: mostrar para Jó a grandiosidade de Deus, o esplendor de Deus, em comparação à pequenez de Jó. Não é à toa que Isaías fala que, comparados a Deus, nós somos um grão de areia num oceano, uma gota d'água num balde, insignificantes diante de Deus. Deus é imensurável, isso é Deus. Não há como medi-lo, não há como compará-lo, não há como colocá-lo dentro de alguma coisa. Esse é o sentido do primeiro mandamento, inclusive. Segundo, Isaías capítulo 6, verso 5, você também vai ter um pouquinho de alguém descrevendo a grandiosidade de Deus. Você sabe que o capítulo 6 de Isaías é o momento do chamamento dele, onde ele tem uma visão de Deus em seu trono, e no verso 5 do capítulo 6, ele diz o seguinte: então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, no momento em que Isaías contempla Deus, no momento em que ele enxerga Deus, ele vê o tamanho de Deus, ele vê o poder de Deus, ele vê a santidade de Deus e vê quem ele é, ele diz assim: eu vou ser fulminado aqui, eu vou ser morto aqui, eu vou ser reduzido a nada,
Porque Deus é santo e eu sou um homem de lábios impuros, que habito no meio de um povo que é corrupto. E os meus olhos, pecadores, pecaminosos, viram a glória de Deus. Não tem como eu sair vivo daqui. Essa é a percepção que Isaías teve quando ele esteve diante de Deus. Ou seja, você sempre verá os homens da Bíblia, os personagens bíblicos, quando contemplam Deus, tendo essa noção de que Deus é grandioso, que Ele é imensurável, que Ele é santo, separado de todas as coisas, maior do que tudo. Mas e nós? Como é que nós enxergamos Deus? Será que a forma que nós enxergamos a Deus é a forma como eles enxergavam? Acho que não. Porque lá, nos tempos bíblicos, ao contemplar Deus, as pessoas tinham essa reação. Ai de mim, eu estou perdido. Porque eu sou uma pessoa impura e meus olhos viram a coisa mais pura que existe. Hoje ele é o cara lá de cima. Hoje ele é o parça. Hoje ele é qualquer um. Hoje ele é o brother, ele é o amigão. Não existe mais essa noção, ou se existe, ela está ficando cada vez mais escassa, mas essa noção de que nós estamos diante de um ser que é santo, poderoso, Rei do universo, incomparável, imensurável, diferente de tudo o que existe no universo. Em outras palavras, a presença de Deus demanda reverência. Ela demanda reverência. Mas nós não o tratamos assim mais. Jó se apequenou, Isaías chorou e a gente dança como o povo de Israel dançou na frente do santuário, na rebelião e no ataque de Balaão. Não é à toa que o terceiro mandamento está aqui. Ele está aqui para nos lembrar de que Deus é imensurável, de que Deus é santo. Embora Ele me ame mais do que tudo, embora Ele se preocupe comigo como um ser único no universo, embora Ele tenha decidido entregar a vida do seu Filho por mim, nada disso tira de Deus a sua santidade. Nada disso faz com que Deus seja menos rei do que Ele sempre foi, que Ele seja menos soberano do que Ele sempre foi, de que a majestade dEle tenha sido reduzida ou diminuída ou esquecida. Ele continua sendo o Rei do universo, santo, santo e santo. Portanto, não posso me aproximar dEle de qualquer jeito. Isso significa que este é o nome a ser protegido, é o nome de Deus. E nós temos dois textos que mostram um pouco do sentido, do significado deste nome. Um texto está em Êxodo capítulo 3. Então, se você quiser abrir comigo lá, Êxodo capítulo 3, verso 12. É o momento em que Deus se revela a Moisés. E Moisés pergunta para Deus. Êxodo capítulo 3, verso 12. Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier os filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Então Deus disse que seria lembrado pelo seu nome, que significa o quê? Eu sou o que sou, e eu estou contigo. Veja que dentro desse diálogo existe a expressão: eu estou com você, eu sou, eu enviei você, eu estou com vocês, eu vou libertar. O nome de Deus está associado à presença dele, e é isso que é importante neste primeiro momento. O nome de Deus traz consigo a presença de Deus, é a garantia de que ele está ali, de que ele realmente existe, que ele realmente interage. Por isso ele diz assim: eu sou contigo. E é por isso,
pelas minhas ações, pelo meu nome, que eu serei lembrado eternamente. O nome de Deus traz a presença de Deus. Neste nome Deus é presente. Êxodo 34, verso 5 até o verso 8, novamente Deus vai falar a respeito do seu nome. Ele diz assim: tendo o Senhor descido da nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos, e nos filhos dos filhos até 3ª e 4ª geração. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E veja que no momento em que Deus revela o seu nome, Ele também revela o seu caráter. Logo em seguida, a revelação do nome de Deus, vem a descrição do seu caráter. O que Ele é, como Ele age, o que Ele faz. Então, nesta revelação, diz assim: eu sou compassivo, longânimo, misericordioso, justo. Ou seja, neste nome Deus é adorado, porque no momento em que Ele revela o seu caráter, Moisés se prostra em reverência e adoração ao nome de Deus. Concluindo, para a gente entender qual é o peso, então, a revelação do nome de Deus é uma descrição do seu caráter. O significado do nome, na realidade, é a demonstração das ações dele em função do ser humano. Não é à toa que o nome na Bíblia é associado ao caráter. Então, o nome de Deus é associado ao caráter de Deus. E o caráter de Deus é justamente esse que ele está descrevendo aqui em Êxodo 34. Longânimo, passivo, paciente, justo, benigno, misericordioso. Este é o caráter de Deus. Essa é a descrição do seu ser. Portanto, se Deus é conhecido pelo seu nome, eu não posso usar este nome de forma inadequada. Porque se eu usar o nome pelo qual Deus decidiu ser conhecido, eu vou torná-lo mal conhecido. E este é um problema. Isaías capítulo 52 tem um texto interessante. E ele diz o seguinte: Isaías capítulo 52, verso 6. Versos 5 e 6, ele diz assim: Agora que farei eu aqui, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço, os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, porquanto naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. E depois ele vai dizer, aquele texto famoso: conformosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Então veja que existe um problema: o nome de Deus tem sido blasfemado pelo comportamento do povo de Deus. Mas Ele tornará o seu nome conhecido. E as pessoas saberão quem Ele é e o que Ele está fazendo aqui. Então, já que a gente entendeu como fazer e a importância do nome, o que seria um bom uso e um mau uso do nome de Deus? Êxodo capítulo 20, versos 22 a 26, vão trazer algumas coisas. Êxodo 20, verso 22 diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vistes que dos céus vos falei, não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro farei para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas, os teus bois, em todo lugar onde eu fizer lembrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que não se veja ali a tua nudez. Basicamente, o texto está dizendo que o nome de Deus está relacionado à adoração a Ele.
O bom uso do nome de Deus está relacionado à adoração a Ele. E está ali para nos lembrar algumas coisas. Primeiro, relembrar a exclusividade da adoração. Não há outro ser no universo que tenha este nome. Baal era o nome de vários deuses, sabia? Várias divindades eram chamadas de Baal. Deus é único, Ele tem um único nome, Ele é uma única pessoa, Ele é um único ser. Ele exige exclusividade na adoração. Isso nós já falamos quando comentamos sobre o primeiro mandamento. Segundo, relembrar a santidade de Deus. E terceiro, relembrar os feitos de Deus. Ou seja, este nome está aqui para que nós saibamos a quem adoramos e por que o adoramos. Essa é a razão do nome. E quando eu uso o nome de Deus corretamente, eu estou relembrando, estou passando essa mensagem. Eu sei a quem eu adoro e eu sei por que eu o adoro. Agora, existem formas ruins de usar o nome de Deus. Você sabe que na adoração nós podemos difamá-lo. E como nós podemos difamá-lo? Tratando Deus como qualquer um e não como um ser único. Aquilo que eu disse, quando ele se torna um amigão, o parça, o brother, o cara lá de cima. Nós tratamos a Deus de forma indigna, o nome de Deus de forma indigna, quando nós o cultuamos de forma leviana, de forma relaxada, de forma displicente. Isso é tomar o nome de Deus em vão também. Existem momentos de louvor hoje nas igrejas onde o centro da música é o homem, não Deus. Tem músicas que falam mais do homem do que falam de Deus. O centro da adoração não é Deus, o centro da adoração é o homem. E o pior de tudo, quando nós distorcemos o seu caráter, esta é uma das formas mais cruéis de se tomar o nome de Deus em vão. Quando nós criamos distorções a respeito do seu caráter, pregamos e ensinamos sobre ele aquilo que ele não é, um mercenário, um tirano, um ser omisso, alguém que não se importa com o ser humano, que não liga para o sofrimento, ou que está interessado no meu bolso e não no meu coração. Um ser que está pronto para me fulminar ao menor pecado que eu cometer. Um ser que se preocupa com a minha alimentação e que está disposto a me castigar se eu não seguir um cardápio ditado por A, B ou C. Isso é criar distorções sobre o caráter de Deus. Basicamente, o problema é quando eu crio um Deus à minha imagem e não me comporto como se eu fosse a imagem dele. Na pregação, a gente pode injuriar o nome de Deus, quando a gente defende ideologias pessoais como se fossem as ideologias dele. Quando a gente prega evangelhos particulares como se fossem dele. Quando nós validamos as nossas posições pessoais, tentando achar algum momento em que Deus tenha se comportado de uma forma que eu gostaria que ele se comportasse, ou da forma que eu me comporto. Quando eu trato Deus como machista, como homofóbico, como conservador, como subversivo, quando eu coloco rótulos em Deus. Deus não tem rótulos, ele já se identificou pelo nome justamente por causa disso. Para que a ele não fosse atribuído nenhum rótulo, senão o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Este é o rótulo de Deus. Deus não é de esquerda, Deus não é de direita, Deus não é conservador, Deus não é liberal, Deus não é subversivo e Deus não é reacionário, Deus é Deus. Pronto, acabou. É isso. O problema é que nós tentamos colocar Deus em caixinhas que são as nossas caixinhas. Queremos colocar na boca de Deus as nossas palavras, quando na Bíblia a mecânica é completamente o oposto. É Deus quem coloca no homem as suas palavras, mas hoje nós estamos tentando colocar as nossas palavras na boca de Deus, porque assim a gente consegue validar os nossos argumentos. O problema é que a gente cria um Deus caricato, um Deus distorcido, uma aberração teológica, que não representa verdadeiramente quem Ele é. E por fim, no testemunho pessoal. No testemunho pessoal nós podemos caluniá-lo. Quando nós usamos o nome de Deus para conquistar poder ou vantagens, quando nós fazemos promessas em seu nome, quando a gente usa o nome de Deus para ter credibilidade. Por isso Jesus diz, de maneira nenhuma jureis, seja o vosso sim, sim e o vosso não. Não coloque Deus na jogada só para validar
aquilo que você está falando, só para afirmar o seu discurso, porque a música do céu é esta, porque a opinião política é essa, porque estes são de Deus, estes não são. Por quê? Só porque você está desse lado? Você já reparou que a música que Deus gosta é sempre aquela que eu gosto? Você já reparou que a opinião correta de Deus é sempre a minha opinião? Você já reparou que sempre que aquilo que Deus se agrada é aquilo que eu me agrado? Não tem alguma coisa errada aí quando Deus está 100% de acordo com as minhas opiniões, com as minhas convicções? Alguma coisa está errada. Ou ele desaprendeu alguma coisa, ou eu estou num grau muito elevado de santidade, para que as minhas opiniões batam 100% com as de Deus. Tem alguma coisa errada nessa história? Ou Deus não é tão perfeito, ou eu estou sendo perfeito demais. E quando nós usamos o nome de Deus para assegurar expectativas, para validar o nosso discurso, sabe? Eu quero que Deus me mate nesse momento se eu não estiver falando a verdade. E a pessoa fala isso porque sabe que Deus não o fará assim. Porque deixa Deus fazer isso uma vez, para ver se as pessoas usariam esse discurso novamente. É que a gente usa esses jargões confiando na ausência de Deus, na inatividade de Deus. Deus não está prestando atenção, então eu posso usar o nome dele do jeito que eu quiser. Eu posso falar para vocês aqui, irmãos, se eu não estiver falando a verdade, que um raio caia na minha cabeça, porque eu sei que não vai cair. Mas deixa o raio cair uma vez, para ver se as pessoas repetirão o discurso. Quando eu uso a palavra de Deus para essas coisas, eu uso um argumento e cito um texto bíblico em cima para fazer de conta que aquilo que eu falei é bíblico. Deus acima de tudo, conhecereis a verdade vos libertará. Cuidado com essas coisas, gente, porque a verdade nos libertará do pecado e não de um partido político. A verdade tem a função de nos libertar do pecado e não de partidos. Mas o apelo é forte. Mesmo que o texto esteja completamente distorcido, completamente fora de contexto, ainda assim a gente se prostra porque está sendo bíblico quando não está. E agora muitos devem pensar, esse pastor é de direita, esse pastor é de esquerda, e eu sou do jeito que Deus me orientou a ser, nem de um lado e nem de outro, eu sou de cima. Não sou de direita, definitivamente não sou de esquerda, eu sou de cima. A minha pátria é Jerusalém. O meu reino é o celestial. E o meu rei se chama Adonai. Este é meu rei, e mais ninguém. Não somos perfeitos, mas servimos a um Deus perfeito. Não somos santos, mas servimos a um Deus que é santo. E nossa função é enaltecer o nome de Deus. Não é à toa que este é o único mandamento que já traz consigo a sentença. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que usa o seu nome de forma inadequada. E por que isso? Deus repete 2 vezes. E por que a repetição? É a ênfase para que as pessoas que estão vendo essas coisas não se iludam. Porque há uma aparente inocência no mau uso de Deus, mas Deus está vendo e Ele sabe que não há inocência. Todo mau uso do nome de Deus é intencional. Não há mau uso inocente do nome de Deus. Por algumas razões. Primeira razão, porque as pessoas sabem o que estão fazendo, elas sabem onde estão querendo chegar. Quando alguém jura em nome de Deus, sabendo que não vai cumprir, ela sabe onde ela quer chegar. Quando alguém deprecia o nome de Deus a respeito das suas crenças, a respeito daquilo que Ele falou, ela sabe onde ela está querendo chegar. Quando alguém usa o nome de Deus para obter vantagens, ela sabe onde ela está querendo chegar. Segundo ponto, não se usa o nome de Deus por quem não conhece o nome de Deus. Quem usa o nome de Deus, conhece o nome de Deus. E por isso não há ignorância aqui. As pessoas sabem o que estão fazendo e sabem de quem estão falando. Não há ignorância a respeito dele. Terceiro, por que isso é tão problemático? Por que isso é tão complicado?
porque isso induz outras pessoas ao erro. Você não só está se enganando, mas você está fazendo com que outras pessoas sejam enganadas, criando uma imagem errada de Deus, representando a Deus de forma errada. Você está criando uma imagem de Deus para quem não o conhece. E isso é perigoso. Para quem não conhece Deus, quando ele for apresentado como um indivíduo subversivo, problemático, revolucionário, é assim que ele vai ser. Para quem não conhece a Deus, se ele for apresentado como alguém rígido, ultraconservador, intolerante, é assim que ele vai ser. Essa é a imagem de Cristo que as pessoas terão. Eu me lembro quando comecei a trabalhar, meu primeiro salário, e eu tinha visto uma propaganda na televisão, 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles num pão com gergelim. É o Big Mac. E eu falei, cara, esse negócio deve ser gostoso, eu vou comprar esse negócio. Era um sanduíche monstruoso na televisão, a coisa mais linda do mundo. Eu falei, eu vou comprar esse negócio, eu vou comer esse trem aí. E o pai nunca comprava pra gente. Eu amo meu pai, com todas as doideiras dele. Esse vai ser o primeiro dia dos pais que eu vou passar longe dele. E o pai não comprava. Eu falei, não, um dia eu vou trabalhar e um dia eu vou comprar um Big Mac para mim. Eu quero cantar a musiquinha enquanto ele estiver chegando. 2 hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola picles num pão com gergelim. E eu recebi meu primeiro salário. No primeiro salário, eu comprei um presente para minha mãe, porque era Dia das Mães. Eu comprei uma chaleira para ela. Eu comprei uma cafeteira, na verdade, na época. Nós não éramos adventistas. Ela ainda tomava o seu cafezinho e eu comprei uma cafeteira e dei uma cafeteira de presente para minha mãe. E peguei o resto do dinheiro e falei, vou comprar um Big Mac. E cheguei lá, foi metade do salário, naquele negócio. Falei, mas eu vou comprar, eu vou ser feliz um dia na vida. Fiquei sentadinho lá, de repente trouxeram o meu sanduíche. Quando trouxeram a caixinha, eu falei, ué, mas ele vem desmontado? Falei, eu vou ter que montar, ou ele é inflável, porque ele deve ter vindo murcho, eu vou ter que assoprar para ver se ele... que não condiz, né? É muito diferente aqui o negócio. E quando eu vi aquilo, a frustração foi colossal. Eu nunca me senti tão desapontado como naquele dia. Eu nunca me senti tão frustrado como naquele dia. Quando o rapaz veio assim, trazendo aquela caixinha, eu falei, não pode ser. Eu não acredito que eu gastei o meu dinheiro com isso. E o pior, você olhava no lado, tinha um quadro com a foto, e você olhava para o sanduíche e falava assim, não é verdade. E eu lembro que eu olhei para o cara e falei, escuta, mas eu queria um Big Mac de verdade. A frustração foi tanta que eu fiquei, acho que alguns anos, acho que uns 4 ou 5 anos sem pisar dentro do McDonald's. De raiva. Depois eu entendi que para muitos que não conhecem a Jesus Cristo, nós somos esse sanduíche mirrado, de folha murcha, pequeno, que não se parece em nada com a fotografia. A gente vende a imagem de um Jesus que é tolerante, que é perdoador, que é amável, que é bondoso, que é justo. Falamos que Jesus é a melhor pessoa do mundo, que a igreja é um hospital que aceita todos os doentes, que estamos aqui não para olhar para os problemas, mas sim para ajudar as pessoas a curarem suas feridas, curarem os seus traumas. Estamos aqui para ajudar porque somos um hospital, somos uma comunidade de fé que ama as pessoas e quer o seu bem. Essa é a foto linda, maravilhosa. E as pessoas dão tudo, pegam o seu salário suado, pegam a sua vida cheia de dores, cheia de cicatrizes, cheia de mágoas, de sofrimentos, e decidem nos entregar como um bom pagamento por aquele sanduíche, por aquela imagem que nós vendemos, que é muito linda, que é perfeita e irretocável, mas quando a gente entrega o produto não é nada daquilo que a gente entregou. São pessoas amargas, murchas, tão murchas quanto aquela alface horrível daquele sanduíche. São pessoas que não respeitam, que não toleram, ácidas, indigestas,
que estão mais preocupados com o seu bem-estar do que com o sofrimento daquele que está assistindo o culto ao nosso lado. E as pessoas olham e falam: eu queria aquele sanduíche de verdade. Se frustram, vão embora. E dentro dessa analogia nós acabamos perdendo os nossos clientes, porque as pessoas queriam um sanduíche de verdade. E nós prometemos muito e entregamos pouco. E isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é profanar o nome de Deus. É difamá-lo, é caluniá-lo, é injuriá-lo. Que nós não sejamos assim. Que nós sejamos exatamente aquilo que prometemos entregar. Se não é perfeito, não prometa o perfeito. Se não é o ideal, não prometa o ideal. Entrega o real. Seja o que seja, seja o que tiver que ser, seja real, seja autêntico, seja genuíno. Porque acima de tudo, Deus é a verdade. E nós não podemos oferecer e entregar para as pessoas nada além da verdade. Essa sim é a verdade que liberta. Esta é a verdadeira verdade que liberta. E é esta verdade que nós devemos entregar. Que sejamos autênticos. Que o mundo nos conheça como conheceu os primeiros cristãos lá em Antioquia. Miniaturas de Jesus Cristo. Porque falam o que Ele fala. Porque vivem o que Ele vive. Porque respeitam como Ele respeita. Porque são justos como Ele é justo. Que sejamos um sanduíche de verdade. Feche os olhos. Pai querido, nós estamos aqui no nome do Teu Filho, com todas as nossas imperfeições, com todos os nossos pecados, diante de um ser que é santo, imensurável, incomparável, reconhecendo a nossa pequenez e a Tua santidade, pedindo a Ti ajuda para representá-lo bem diante da nossa comunidade, para que não criemos uma imagem distorcida do Teu caráter, para que no momento em que falarmos de Ti, a nossa vida também fale, Pai, para que o nosso rosto reflita a Tua imagem e através da nossa vida o Seu nome seja exaltado. Para isso o Senhor nos chamou, para isso o Senhor nos tem preparado. Como disse a Moisés lá na antiguidade, que através daquelas ações Teu nome seria engrandecido em toda a terra. Então hoje, Pai, nós pedimos, por favor, que através de nós, pelas Tuas misericórdias, o Teu nome seja engrandecido em nossa comunidade, porque servimos a um Deus que é santo, e Sua santidade tem sido refletida em nós. É isso que nós almejamos, em nome de Jesus Cristo, amém. Próximo final de semana nós voltamos com o 4º mandamento. E a ideia de imitar a Deus ainda continua. Então, não perda. Até lá.